Na nossa viagem através da tempestade da globalização, dos conflitos e do conceito em constante evolução de uma nova ordem mundial, existe uma batalha profundamente pessoal nos recônditos das nossas almas. Neste momento da nossa história, estamos numa encruzilhada. Existem vozes altas e persistentes que nos querem fazer acreditar que somos meros habitantes do mundo natural, não diferentes dos animais que vagam pela terra. No entanto, esta noção contrasta fortemente com uma verdade profunda incorporada nas Escrituras. Fomos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este projeto divino nos distingue de toda a criação, imbuindo-nos de um valor e propósito intrínsecos que transcende a mera existência física. Foi confiado a cada um de nós um presente de valor inestimável, uma consciência. Essa voz interior, uma voz de Deus, nos guia em direção à retidão e nos adverte contra os caminhos do mal. Serve como lembrete de nossa posição única na ordem da criação, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. A nossa consciência é um testemunho da nossa relação especial com o Criador, uma característica que os animais, apesar de todo o seu esplendor, não possuem. No entanto, é com o coração pesado que abordo uma tendência preocupante: o enfraquecimento desta luz dentro de muitos, uma geração que navega pela vida com consciências cauterizadas. Ao nos reunirmos aqui, deixamos que o peso desta realidade seja absorvido. Estamos em tempos em que as bússolas morais, destinadas a nos guiar, foram obscurecidas, deixando muitos surdos aos toques suaves da sua consciência e à voz mansa e delicada de Deus. O nosso mundo conhece bem as catástrofes, tanto naturais como provocadas pelo homem. Enquanto histórias de apocalipse e conflitos morais preenchem as nossas telas e imaginações, as verdadeiras calamidades acontecem despercebidas por muitos. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esta visão bíblica nos chama à consciência e à ação num mundo que oscila à beira de crises que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Tragédias reais, como as inundações que devastaram várias cidades no Rio Grande do Sul, ou os incêndios que consumiram vastas extensões de terra, nos lembram da nossa vulnerabilidade e da humanidade partilhada. Nos chama a responder, não como indivíduos isolados, mas como uma comunidade global ligada por um destino comum e por uma responsabilidade coletiva de administrar a terra que Deus nos confiou. Nesta era, testemunhamos uma desconcertante inversão de valores, onde as verdades são distorcidas e os pilares da retidão e da integridade parecem vacilar sob o peso do relativismo e da conveniência. É um período que desafia a própria essência do que significa manter-se firme nos princípios que guiaram a humanidade nos seus tempos mais sombrios e brilhantes. No entanto, face a estes desafios, somos chamados a não vacilar, mas a nos levantar, a nos ancorar. Não nas areias movediças dos costumes contemporâneos, mas nos valores duradouros que têm guiado a humanidade ao longo dos milênios. No mundo que muitas vezes parece à deriva, somos lembrados do nosso papel como portadores de luz, como administradores da verdade e da justiça numa paisagem muitas vezes marcada pela confusão e pelo desespero. A história se estende além das ações humanas e entra no reino do mundo natural,
um reflexo dos tempos tumultuados que vivemos. A Terra, a nossa casa partilhada, tem sido testemunha de atividades sísmicas significativas, uma poderosa lembrança da natureza dinâmica e em constante mudança do nosso planeta. Só o ano de 2023 testemunhou numerosos terremotos, um testemunho do caráter vibrante, mas volátil da Terra. Estes acontecimentos naturais, embora fortes, também nos chamam a uma apreciação mais profunda da beleza frágil do nosso planeta e do imperativo de gestão que recai sobre cada um de nós. Queridos habitantes da Terra, desenrola-se um momento crucial na nossa história partilhada, ecoando as profundas mudanças que estão varrendo o nosso globo. Da remodelação das alianças dentro da Europa às políticas transformadoras da perestroika que marcaram a União Soviética. Uma visão para um mundo unificado emerge dos corredores do poder. Esta visão, outrora encapsulada pelo presidente Bush, sob a bandeira de uma nova ordem mundial, procura acender a chama da paz global numa era de incerteza. No entanto, no meio destes esforços humanos, aguarda-se um projeto divino e mais profundo para o nosso mundo, predito com promessas de paz e prosperidade que ultrapassam as nossas maiores aspirações. Este plano divino, muitas vezes referido como o reino milenial, promete um futuro onde a harmonia envolve a Terra, um forte contraste com as sombras das guerras, fomes e calamidades que há muito atormentam a nossa existência. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Essa passagem revela esta era não como um sonho passageiro, mas como uma realidade futura. 1000 anos sob o reinado benevolente de Jesus Cristo. Embora o próprio termo milênio não possa ser encontrado nos textos sagrados, a promessa de um reinado de 1000 anos é vividamente retratada, oferecendo vislumbres de um mundo renascido. Embora as intenções por detrás de toda a ordem mundial dos nossos tempos sejam louváveis, a verdadeira paz continua a ser um horizonte que ainda temos de alcançar. Somente através da segunda vinda à Terra testemunhará o alvorecer de genuína tranquilidade e abundância, conforme predito nas Escrituras. Este reino não será apenas um testemunho de paz, mas também um tempo em que o natural e o divino convergem, curando e restaurando a criação, a glória pretendida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 nos alerta: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes herdarão um mundo onde a morte e a tristeza são apenas memórias distantes. Esta ressurreição significa não apenas um despertar físico, mas um renascimento espiritual, marcando o início de um reinado caracterizado pela justiça, misericórdia e amor incondicional. Os cristãos de antigamente, os fiéis martirizados e aqueles que andaram em retidão ressuscitarão, juntando-se a Cristo neste novo capítulo da eternidade. Esta ressurreição coletiva abrange os fiéis de todas as épocas, aqueles que testemunharam a vitória de Cristo sobre a morte, os crentes arrebatados e as testemunhas firmes da fé ao longo da história. À medida que este reino se desenvolve, os milagres tornam-se a norma. Os cegos verão, os surdos ouvirão e os coxos andarão. E quando ele vier,
abrirá os olhos dos cegos e tapará os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo, e aqueles que não podem falar cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e riachos irrigarão o deserto. As crianças nascerão em um mundo livre do medo da perda, onde a longevidade marca a vida de todos, e uma morte aos 100 anos será lamentada como se uma criança tivesse morrido. Não por mais tempo os bebês morrerão com apenas alguns dias de vida. Os adultos não morrerão mais antes de terem vivido uma vida plena. As pessoas não serão mais consideradas velhas aos 100 anos. Só os amaldiçoados morrerão tão jovens. No entanto, mesmo neste reino aperfeiçoado, o coração da humanidade enfrentará o seu teste final. Cada alma nascida nesta era deve escolher o seu caminho, pois mesmo num mundo governado pelo divino, o livre-arbítrio continua a ser a pedra angular da nossa existência. O final deste milênio não marcará o fim do nosso caminho, mas o início de uma aliança eterna, onde o amor e a verdade reinam supremos. Na grande tapeçaria da existência, nos encontramos numa encruzilhada, atraídos não pelo fascínio da complacência, mas pelo apelo à ação, para sermos os arquitetos de um futuro fundado na base da compaixão, da integridade e do compromisso inabalável com o bem comum. Neste momento de profunda transformação, não sejamos meros espectadores, mas sim participantes ativos da elaboração de um legado que as gerações futuras olharão com orgulho. Um legado definido pela nossa coragem em defender a santidade da vida, a santidade dos nossos compromissos e os valores duradouros que nos unem na nossa humanidade partilhada. À medida que vivemos as complexidades desta nova ordem mundial, deixemos que as nossas vozes sejam o toque de clarim para um renascimento da clareza moral e do propósito. Um farol de esperança num mundo que anseia por uma direção. Abracemos este momento não com receio, mas com a determinação de traçar um caminho que honre o legado daqueles que vieram antes de nós e os sonhos daqueles que nos seguirão. Nesta jornada não estamos sozinhos. Juntos como guardiões desta terra e guardiões do seu futuro, embarcamos nesta viagem, impulsionados pela convicção de que, no final, a nossa humanidade partilhada nos guiará para um horizonte de esperança e renovação. Você já percebeu como, nas horas mais tranquilas, quando a alegria parece encher seu coração, um sussurro do passado pode tornar cinza o dia mais brilhante? Esses sussurros são as memórias de nossos erros passados, ações que acreditávamos estarem enterradas sob as areias do tempo, mas que ressurgem espontaneamente e nítidas, como sempre. Esta, meu amigo e minha amiga, é a natureza inflexível da memória. Ao contrário dos momentos fugazes que capturam, as memórias existem ao teste do tempo, recusando-se a desaparecer, mesmo quando desejamos que elas desapareçam. Considere por um momento a história de textos antigos, de um homem rico e de um homem pobre chamado Lázaro. Mesmo na vida após a morte, as memórias do homem rico eram tão vívidas quanto a própria vida. Ele se lembrava de cada luxo, assim como se lembrava de Lázaro em sua situação difícil. E nessas lembranças ele não encontrou consolo, mas tormento. Esta história não é apenas uma história. É uma prova do poder da memória e um aviso. As memórias, especialmente aquelas cheias de arrependimento, podem ser o nosso inferno pessoal, assombrando para além dos limites da própria vida. Por que estou trazendo isso à tona, você pode se perguntar. É um lembrete, um chamado à consciência. Cada um de nós carrega dentro de si uma bússola moral, uma compreensão inata do certo e do errado. Esta consciência, centelha divina, nos guia, mesmo na ausência de lei ou doutrina. No entanto, à nossa volta, vemos um mundo em mudança. Pessoas a distanciarem-se deste guia interior,
justificando ações antes universalmente condenadas. A nossa consciência não é apenas um guia, mas uma guardiã da paz da nossa alma. Quando agimos contra isso, plantamos sementes de memórias que um dia se transformarão em florestas de arrependimento. Mas lembre-se, esta mesma consciência que nos alerta sobre os erros também detém a chave da redenção. Nunca é tarde para escolher um caminho diferente, para agir com bondade, verdade e integridade. Ao fazê-lo, não só preparamos o caminho para um mundo melhor, mas também para uma paz interior que nenhuma sombra do passado pode obscurecer. Querida Terra e seus habitantes, ao navegarmos pelas complexidades desta era, marcada por guerras, pela globalização e pela busca de uma nova ordem mundial, não percamos de vista as verdades simples, mas profundas que nos unem. Lembremo-nos de que as nossas ações de hoje são as memórias de amanhã, e em cada decisão escolhamos caminhos que levem à luz e não às sombras. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os acontecimentos do nosso tempo não são meras coincidências ou ocorrências repentinas. Tratam-se de profecias antigas, preditas muito antes de nossa existência. Desde a dinâmica em evolução em Israel até os terremotos de partir o coração no Marrocos e na Turquia, ceifando inúmeras vidas e deixando comunidades em ruínas, estas são as manifestações de advertências estabelecidas nos textos bíblicos. Você está preparado para o que está acontecendo? Você compreendeu a essência desses sinais proféticos? Estas calamidades previstas nas Escrituras servem como um alerta para a humanidade, instando-nos a olhar além do material e a considerar as dimensões espirituais do nosso mundo. Na Bíblia, uma história se desenrola, desenhando a silhueta de uma época à beira do ápice. Esta época, prevista como o crepúsculo da nossa atual ordem mundial, foi inscrita com os termos os últimos dias e o tempo da conclusão. Estes momentos, tal como estão escritos na Bíblia Sagrada, anunciam o advento de uma transformação profunda, sinalizando o alvorecer de uma realidade predita para preceder o regresso do Messias. Do cerne destas profecias está um apelo à vigilância. Os fiéis são exortados a observar o desenrolar destes sinais, tal como o olhar atento que percebe o brotar de uma fogueira como um prenúncio da aproximação do verão. Hoje, ao lançarmos o nosso olhar sobre o cenário mundial, é inequívoco que o prelúdio desta intervenção divina se está a manifestar. Entre a multidão de sinais, alguns se destacam, cada um deles farol sinalizando o retorno iminente de Jesus Cristo. Você está realmente pronto para enfrentar o que está por vir? Você entende o significado desses eventos e o que eles pressagiam para o futuro? Primeiro, os tremores da criação. No meio da cacofonia de nações em conflito e de rumores de guerra sussurrados pelos ventos, um fenômeno profundo está a ocorrer debaixo dos nossos pés. A terra treme, não de medo, mas como um testemunho das profecias preditas. As Escrituras falam de terremotos em vários lugares, um fenômeno que simboliza o início do sofrimento final da terra. Historicamente, o solo estremeceu com fervor crescente. O devastador tsunami de 2004 que atingiu a Indonésia e os subsequentes terremotos no Haiti e no Chile gravaram uma história de tristeza e perda humana. Estes acontecimentos, embora trágicos, servem como um sinal de que estamos cada vez mais próximos dos momentos cruciais previstos há milênios. A história das calamidades naturais vai além desses marcos da tragédia. Um recente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o Japão para o novo ano, deixando um rastro de destruição e uma nação em estado de choque. E mesmo quando a poeira baixou, a terra sussurrou a sua agitação com um raro tremor ao largo da costa da Flórida, estabelecendo recordes e servindo como um duro lembrete da fragilidade da nossa existência. Parte integrante da tapeçaria das profecias é a nação de Israel, uma terra rica em significado histórico e espiritual.
Nos últimos tempos, um vento gelado de hostilidade varreu o mundo, atingindo esta nação antiga com ódio e preconceito crescentes. Este desdém crescente não é apenas uma questão política ou social, mas um sinal significativo, ecoando os antigos avisos de tempos em que o mundo voltaria o seu olhar com desprezo para Israel. A animosidade contra Israel, que se manifesta em diversas manifestações públicas e fóruns, é uma lembrança preocupante das palavras proféticas que previram um tempo em que as nações se alinhariam contra esta democracia solitária no Oriente Médio. Tais acontecimentos, embora desanimadores, sublinham o desenrolar de uma história escrita muito antes do nosso tempo. Uma história que continua a desenrolar-se a cada dia que passa. À medida que o mundo testemunha estes sinais, terremotos a destruir o tecido do nosso planeta, nações envolvidas em conflitos e Israel a enfrentar uma animosidade sem precedentes, o apelo à vigilância nunca foi tão pertinente. Estas não são meras coincidências, mas sinais. Cada um marcando o caminho para um momento de ajuste de contas com Deus. Esta era, descrita como um fim e um começo, convida à reflexão, à prontidão e a olhar além do tumulto imediato e perceber a narrativa mais ampla em jogo. Pois nestes sinais encontramos não apenas avisos, mas também uma promessa, a promessa de renovação e esperança. Segundo, em meio às marés turbulentas da nossa era emerge um padrão particular, nítido e inegável. É a onda daqueles que zombam e zombam dos pilares da fé, as Escrituras, o Deus e os seguidores deste caminho. A Bíblia, especificamente nos livros de 2 Pedro e Judas, falam de uma época em que detratores, disfarçados de intelectuais, surgiriam para desafiar as verdades divinas. Estes indivíduos, encorajados pelas suas próprias narrativas, procuram desmantelar a base espiritual de inúmeros cristãos. Nesta época, estamos a testemunhar uma manifestação gritante de profecias antigas, particularmente o aumento do desdém pelas doutrinas espirituais e pela própria essência da fé. Uma profecia notável, profundamente enraizada na estrutura da fé judaico-cristã, prediz um tempo em que o ceticismo e a zombaria em relação aos ensinamentos divinos não só florescerão, mas se tornarão uma característica definidora da sociedade. No centro deste cenário em desenvolvimento está o aumento observável das críticas contra a Bíblia, o cristianismo e a noção de um poder superior. Esta tendência não é apenas anedótica. Está enraizada em passagens bíblicas específicas, como aquelas encontradas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E Judas capítulo 1, versículo 18. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estas passagens preanunciam um período marcado pelo surgimento de escarnecedores. Estes indivíduos, movidos pela descrença pessoal, procuram minar as convicções espirituais dos outros, lançando dúvidas sobre a credibilidade dos textos sagrados e a promessa da intervenção divina. Historicamente, o papel do escarnecedor tem estado intrinsecamente ligado à jornada espiritual da humanidade. Desde o primeiro desafio no Jardim do Éden, onde a dúvida foi semeada pela primeira vez no coração humano, até a era de Noé, quando a incredulidade generalizada levou à intervenção divina, a presença dos céticos é um tema recorrente. Este ceticismo não é benigno. Representa um desafio fundamental à fé, posicionando o julgamento humano acima da sabedoria divina. Na contemporaneidade, este ceticismo assumiu novas formas, permeando a cultura popular e os meios de comunicação social. Um exemplo ilustrativo é a indústria musical, onde artistas como Lil Nas X provocaram polêmica ao incorporar temas blasfemos em seus trabalhos. O seu vídeo intitulado G Christ, lançado em janeiro de 2024, exemplifica esta tendência, utilizando as imagens e as narrativas do cristianismo de uma forma que muitos consideram zombeteria e irreverente. Além disso, a indústria do entretenimento não ficou imune a tais influências.
O envolvimento de figuras como Jay-Z em projetos que reinterpretam narrativas bíblicas através de lentes céticas exemplifica ainda mais esta mudança cultural. O livro de Clarence, filme que explora a vida de um contemporâneo de Jesus que busca fama por meio da imitação, destaca a tendência crescente de retratar temas religiosos de uma maneira que diverge da reverência tradicional. Além do domínio da cultura, o aumento da animosidade contra Israel constitui um testemunho da mudança do sentimento global. Esta hostilidade não só sublinha as tensões geopolíticas, mas também se alinha com as narrativas proféticas relativas ao papel central da nação no desenrolar dos acontecimentos do fim dos tempos. A crescente reação contra Israel não é um fenômeno isolado, mas parte de um padrão mais amplo de ceticismo e oposição à profecia bíblica. As consequências destas tendências são profundas, estendendo-se para além da esfera cultural e afetando os indivíduos a nível pessoal. Relatos de perseguição contra cristãos, desde restrições legais a atos de violência, sublinham a gravidade da situação. Esta perseguição não é apenas uma estatística, representa uma realidade diária para milhões de pessoas, refletindo o custo da fé no mundo cada vez mais secular. 3. A proliferação de falsos profetas. Na nossa jornada para compreender o desenrolar dos acontecimentos modernos através de lentes proféticas, chegamos a um sinal de alerta fundamental: a proliferação de falsos profetas. Esta cautela está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos, particularmente enfatizados por Paulo, que alertou os cristãos contra serem influenciados por ensinamentos que se desviam da verdadeira essência do Evangelho. Ele destacou os perigos de ser enganado por aqueles que afirmam ter novas revelações sobre Jesus, introduzindo um espírito diferente ou uma mensagem alterada. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Além disso, Paulo imaginou uma fé amadurecida entre os crentes que não fosse facilmente abalada ou desviada por ideologias enganosas. No mundo de hoje, a era digital amplificou as vozes que reivindicam visões proféticas com as plataformas de redes sociais e tornam-se um terreno fértil para a propagação de tais afirmações. Entre essas vozes estão aquelas que se autodenominam apóstolos modernos, chamando a atenção e seguindo ao alavancar personalidades semelhantes a celebridades. Este fenômeno contrasta fortemente com a representação bíblica dos apóstolos que enfrentaram um imenso sofrimento e martírio pela sua fé. O livro do Apocalipse reforça ainda mais a necessidade de discernimento, alertando-nos contra falsos apóstolos e profetas que procuram desviar os fiéis. No meio destes desafios, somos chamados a abraçar esta era com esperança e ação. Em um momento de expectativas vibrantes, não de desespero ou resignação. As previsões de destruição para as nações, especialmente os Estados Unidos, muitas vezes erram o alvo da verdadeira visão profética, que se baseia no amor e na misericórdia de Deus. A narrativa do declínio nacional não se alinha com a promessa de redenção e restauração oferecidas àqueles que se arrependem e procuram a face de Deus. As Escrituras oferecem uma posição clara sobre esse assunto. Jeremias capítulo 18, versículos de 7 a 10 apresentam uma visão dinâmica do trato de Deus com as nações, uma visão onde o arrependimento pode evitar o desastre e a rebelião pode levar à retirada das bênçãos prometidas. Jeremias capítulo 23, versículos de 28 a 32 enfatiza ainda mais a importância de falar a palavra de Deus com fidelidade, alertando contra aqueles que vendem medo ou falsas visões em nome de Deus.
Ao refletirmos sobre a história, recordamos momentos em que profecias motivadas pelo medo desencaminharam muitas pessoas. Tais eventos servem como lembretes da importância de fundamentar nossas ações e crenças nos ensinamentos de Cristo, que nos ordena a sermos proativos em nossa fé, espalhando sua mensagem até seu retorno. Portanto, não se façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todos os mandamentos que lhe dei, e tenham a certeza disto: estarei sempre convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Este discurso nos leva a refletir profundamente sobre o panorama espiritual do nosso tempo. Como discernirmos a verdade em meio a uma cacofonia de vozes que afirmam ter uma visão profética? Como podemos garantir que a nossa fé permaneça ancorada na verdade imutável do Evangelho, resistindo ao fascínio dos falsos profetas e ensinamentos? Eu encorajo você a compartilhar suas ideias sobre essas questões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa significativa sobre a importância do discernimento e da fidelidade nestes tempos proféticos. E se esta discussão ressoou em você, considere se inscrever para obter mais mensagens e reflexões. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O mundo está pronto para o anticristo. Pode parecer assustador para alguns ou ser considerado superstição religiosa para outros. Mas seja qual for a sua reação inicial, peço que você preste atenção e junte-se a mim neste vídeo sobre como o mundo está preparado para o anticristo. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma viagem de volta ao início dos tempos. Deus criou Adão e Eva e providenciou tudo o que eles precisavam para uma vida maravilhosa. Deus também lhes deu instruções para navegarem em sua existência no Jardim do Éden. É como quando você compra um aparelho eletrônico novo e ele vem com um manual. Esse manual não está lá porque você não tem ideia de como usar o aparelho, mas sim para que você tire o total proveito desse aparelho. Então, Deus deu instruções ao primeiro homem e à primeira mulher, mas infelizmente eles foram enganados por Satanás. E desobedeceram a Deus, levando à sua expulsão do Jardim do Éden. Como resultado, eles não só perderam o seu lugar no Éden, mas também perderam o seu lugar no coração de Deus. Este único ato de desobediência criou uma divisão significativa entre Deus e a humanidade. Juntamente com o caos causado pela sua desobediência, os humanos se tornaram vulneráveis ao pecado e à sua terrível consequência, que é a morte. Os humanos, agora, estão constantemente expostos ao mal. Que desastre! Caim cometeu o primeiro assassinato matando seu irmão Abel. Antes disso, Caim nunca havia conhecido o ato do assassinato, mas o pecado já havia entrado plenamente no mundo. Depois disso, o mundo testemunhou várias formas de mal. Por exemplo, Faraó ordenou o assassinato brutal de bebês em Gósen, enquanto Herodes fez o mesmo na época do nascimento de Jesus. Contudo, a verdade é que o mundo ainda não viu nada parecido com o mal que o anticristo irá desencadear nos últimos dias. O anticristo representará o auge do mal, a maior personificação da maldade que será revelada durante a grande tribulação. Na escatologia bíblica, acredita-se que o anticristo representará a personificação máxima da rebelião contra Cristo. Surgirá um homem que se oporá a Jesus e a seus seguidores, com mais veemência do que qualquer outro na história. Ele alegará falsamente ser o verdadeiro Messias, procurando dominar o mundo e erradicar todos os seguidores de Jesus Cristo e da nação de Israel. O profeta Daniel, há milhares de anos, profetizou sobre o anticristo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia também captura os atos atrozes do anticristo em Apocalipse capítulo 13, versículos 4 ao 8. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim, a besta exercerá autoridade sobre cada país, povo, língua e nação. Esse é um nível de influência sem precedentes, diferente de qualquer rei ou governante humano ao longo da história. Como esse nível de influência será possível? É simples. Ele receberá a autoridade de Satanás, conhecido como dragão. Lembre-se, Satanás tentou destruir Jesus, oferecendo a ele todos os reinos do mundo, mas Cristo rejeitou essa oferta. Contudo, no final desta era, Satanás encontrará alguém que aceitará isso. À medida que o fim se aproxima, as pessoas se tornarão adoradoras de Satanás. Uma razão para isso é que elas acreditarão que Satanás e a besta alcançaram uma vitória final sobre Deus e o seu povo. Satanás sempre desejou adoração e, no final, alguns lhe darão isso. A adoração de Satanás e do Anticristo será mais difundida e aberta à medida que a besta ganhar poder global, sem que nenhum país ou força militar seja capaz de se opor a eles. Estes são os eventos que caracterizarão a grande tribulação. A besta oprimirá os santos, mas ao mesmo tempo, eles triunfarão sobre ela. O Anticristo pode vencê-los fisicamente, mas eles o vencerão da maneira mais importante, que é espiritualmente. Mesmo quando ele os torturar ou matar, eles permanecerão vitoriosos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, deixe-me lembrar a sua atenção para o fato de que o mundo está pronto para o Anticristo. Isso não é sensacionalismo, mas é um fato que podemos reconhecer por meio da Bíblia. Por exemplo, veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, você vê como as Escrituras revelam que o espírito do Anticristo já está nesse mundo. A Bíblia nos diz que a maneira mais simples de reconhecer esse espírito é prestar atenção a este detalhe. Ele reconhece que Jesus é Deus ou não? Simples, certo? Sim, mas isso não é tudo. O espírito do Anticristo nunca dirá ou admitirá abertamente que Jesus Cristo era Deus que veio à Terra em carne. Esta é uma característica simples que você notará nas pessoas sob a influência desse espírito, incluindo os autoproclamados ministros do Evangelho. Eles nunca pregarão a verdade expressa nas Escrituras, como 1 João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O complicado é que, embora não apenas admitam essa verdade, também tentarão evitar uma situação que exija que a neguem abertamente. Mas, ao não reconhecerem isso, mostram que não acreditam. Enganadores e falsos mestres podem ser reconhecidos tanto pelo que dizem, quanto e principalmente pelo que não dizem. Lembre-se sempre disso. O espírito do Anticristo pode ser reconhecido pelas coisas que eles dizem e não dizem, pelas coisas que defendem e não defendem, bem como pelas coisas com as quais se associam e com as quais não se associam. Quando se trata disso, não existe meio termo. Ou você é a favor de Deus, ou do Anticristo. É por isso que não se pode confiar nas pessoas que não têm uma posição firme
quando se trata de questões de fidelidade à fé. Hoje, muitas pessoas, instituições e organizações são influenciadas sem saber pelo espírito anticristo. Essa influência é evidente em suas decisões, atitudes e postura em questões de fé. Quando as pessoas rejeitam rapidamente ou permanecem neutras em relação a assuntos relacionados com a sua fé em Cristo, isso revela o espírito que influencia as suas ações. Um cristão genuíno não falará depreciativamente sobre as coisas de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Jesus não permanecerá neutro em relação a nada associado a Jesus Cristo e ao seu reino. Se alguém ficar neutro, isso mostra uma indicação sutil de que a pessoa já está sob a influência manipuladora do anticristo. Quando pessoas, sistemas, nações ou governos começam a trocar a moral e os valores cristãos por culturas que promovem a decadência, isso já é um sinal claro de que o espírito do anticristo está em ação. Muitas nações hoje se sentem confortáveis em remover a Bíblia das escolas. No entanto, são rápidos a legalizar drogas, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a abraçar diversas orientações sexuais em nome da liberdade e de uma suposta inclusão. Todos estes são esquemas secretos para preparar o caminho para o governo do anticristo no mundo de hoje. Embora muitos possam não estar cientes, essas realidades permanecem inalteradas. Um dos sinais do fim dos tempos sobre os quais Jesus falou aos seus discípulos é o surgimento de falsos cristos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nessa escritura, Jesus alerta claramente sobre a prevalência do engano e dos falsos cristos nos últimos dias. A ascensão de falsos profetas no nosso mundo de hoje indica prontidão para o anticristo. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está trabalhando através desses falsos profetas. Esses indivíduos são persuasivos, mas seu evangelho carece do poder de salvar e inspirar reverência a Deus. Alguns lideram grandes congregações e têm seguidores online substanciais, apresentando uma fachada impressionante para os seus cultos dominicais. No entanto, eles são como lobos em pele de cordeiro, com intenções alinhadas com as do diabo de roubar, matar e destruir. Eles se disfarçam de pastores, líderes e coaches cristãos, mas na verdade estão muito longe de Deus. São lobos ferozes e vorazes que estão prontos para devorar. Ao contrário de um verdadeiro pastor que cuida e alimenta o seu rebanho, estes devoram e destroem as suas ovelhas. Eles não estão atrás do evangelho. Suas mensagens carecem de convicção, sem qualquer menção ao arrependimento, à idolatria, ao Espírito Santo e ao inferno. Estes são sinais de falsos profetas. Eles pretendem simplesmente devorar e destruir, assim como seu mestre, que é o diabo. Fomos avisados para ter cuidado com os falsos profetas que fingem ser ovelhas, mas na verdade são lobos perigosos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz claramente: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meu amigo e minha amiga, não devemos dar espaço ao diabo. Satanás pode aproveitar a menor oportunidade e maximizá-la a seu favor. A vinda do iníquo está de acordo exatamente com a forma como Satanás opera, que é com o engano. Atualmente, alguns dos enganos no mundo estão disfarçados de religião falsa. Qualquer religião, por mais popular que seja, que não reconheça Jesus como o único caminho para Deus, já é uma falsidade. Não há melhor definição de engano do que essa.
Satanás fará qualquer coisa para enganar as pessoas. A sua estratégia não mudou. Resta a ele roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus! Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Portanto, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, devemos ter cuidado para não sermos lançados no engano. Os falsos profetas estão aumentando e fazendo todo o necessário para influenciar as pessoas. Mas Jesus já nos alertou sobre isso. No final do dia, devemos ser sagazes como as serpentes e inocentes como as pombas. Não devemos abraçar automaticamente a mensagem de qualquer pregador ou coach simplesmente por causa da sua reputação, credenciais ou número de seguidores na internet. Antes, devemos ouvir com cautela a sua cristologia. O que eles dizem sobre Jesus é de extrema importância para sabermos se são de Deus ou não. Vigie e ore para que você não se desvie do caminho da verdade. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. A curiosidade humana não conhece limites, transcendendo o tempo e o espaço. Desde a antiguidade até a era moderna, a procura pelo conhecimento tem sido uma constante. Ansiamos por explorar os mistérios do universo, espiar além do véu do nosso planeta e até mesmo procurar o divino. Esta sede de compreensão não é nova. Ela ecoa histórias do passado, como a história daqueles que procuraram construir uma torre até o céu, movidos pelo desejo de encontrar Deus. Hoje a nossa busca nos leva às profundezas do desconhecido, enquanto procuramos a entrada para o próprio inferno. O CERN, sigla da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, é um farol da ciência e engenhosidade humana. No seu núcleo está o Grande Colisor de Hadrons, uma maravilha da engenharia que amplia os limites do nosso entendimento. Embora as realizações do CERN sejam elogiadas em todo o mundo, os seus esforços também suscitaram uma mistura de fascínio e apreensão. A busca pelo conhecimento sempre esteve interligada com a busca da humanidade pela compreensão do divino. Ao longo da história, as civilizações procuraram desvendar os segredos do universo, muitas vezes com consequências profundas. A história do CERN não é diferente, pois ele investiga reinos que antes eram considerados domínios de mitos e lendas. A busca por um portal para o inferno pode parecer coisa de ficção científica, mas para os cientistas do CERN é um empreendimento sério. Uma característica marcante no campus do CERN é uma estátua de Shiva, a divindade hindu conhecida como dançarina cósmica e destruidora de mundos. Presente na Índia, a estátua simboliza o papel de Shiva no ciclo cósmico de criação e destruição. No entanto, esta estátua gerou especulação e preocupação entre alguns observadores. Eles temem que a sua presença signifique mais do que mero simbolismo e possa sugerir intenções mais profundas, talvez até nefastas, do CERN. Tanto teóricos como céticos têm ponderado as possibilidades das experiências do CERN. Uma ideia intrigante sugere que o Grande Colisor de Hadrons poderia potencialmente criar uma porta de entrada para outras dimensões. Esta especulação baseia-se na capacidade do colisor de gerar colisões de alta energia, teoricamente capazes de romper a estrutura do espaço-tempo e criar uma reação em cadeia. Alguns teóricos chegaram ao ponto de sugerir que isto poderia levar à abertura de um portal para o inferno ou mesmo facilitar a comunicação com seres extraterrestres. Recentemente, o acelerador de partículas do CERN, o Grande Colisor de Hadrons, foi reiniciado após um hiato de 3 anos para manutenção e atualizações. Este evento reacendeu discussões e debates sobre a natureza da investigação do CERN e as potenciais consequências das suas experiências. Como cristãos, mantemos crenças firmes na existência de reinos espirituais habitados por entidades como anjos e espíritos.
Isso levanta preocupações sobre as atividades do CERN e as potenciais ramificações de nos aprofundarmos em domínios além da nossa compreensão. A Bíblia alude a locais ocultos como o inferno, que permanecem além da nossa compreensão e acesso atuais. A natureza precisa e a localização do inferno têm sido temas de debate e especulações ao longo da história, com diversas interpretações e teorias propostas. A palavra hebraica Sheol, muitas vezes traduzida como inferno, também pode referir-se à sepultura ou ao reino dos mortos. No Novo Testamento, termos como Hades e Gena são usados para descrever locais de punição e separação de Deus. Estes conceitos sublinham as advertências bíblicas sobre a intromissão em forças que estão além da nossa compreensão e as consequências de tais ações. A busca do CERN por conhecimento e descoberta científica é, ao mesmo tempo, louvável e inspiradora. No entanto, é essencial abordar estes esforços com cautela e humildade, conscientes das potenciais consequências e das implicações éticas das nossas ações. Muitos especulam sobre a localização do inferno, baseando-se em passagens bíblicas que o descrevem como sendo para baixo ou abaixo. Estas interpretações muitas vezes levam à noção de que o inferno pode estar situado abaixo da superfície da terra. Por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 15 adverte: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. No entanto, é crucial compreender que, neste contexto, descer provavelmente se refere mais a uma descida espiritual para a condenação do que a uma direção espacial literal. Outra hipótese postula que a própria Terra servirá como lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 10 a 15. Esta teoria sugere que quando a Terra sofrer uma destruição ardente, ela se tornará o lugar eterno de tormento para os ímpios. No entanto, tais interpretações permanecem especulativas, como indicado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Apesar destas interpretações, o inferno é, em última análise, entendido como um local além do universo físico, onde as almas continuam a existir após a morte. É um reino comparável ao céu, mas reservado para o castigo eterno. Em Lucas capítulo 16, versículo 23, lemos sobre um homem no Hades, em tormento, que vê Abraão ao longe e Lázaro em seus braços. Isso sugere que aqueles que estão no inferno podem ter um certo grau de consciência das bênçãos do céu, intensificando seu sofrimento. No Novo Testamento, aprendemos que quando um cristão verdadeiro morre, seu corpo vai para a sepultura enquanto sua alma ascende para estar em Cristo no céu. Em contraste, o corpo de um incrédulo vai para o túmulo e sua alma vai para o Hades, um lugar de sofrimento e arrependimento. O julgamento final, conforme escrito em Apocalipse, revela que Satanás e os incrédulos enfrentarão a segunda morte no lago de fogo e enxofre, um destino que ninguém escolheria voluntariamente. A existência e a natureza do inferno sublinham a importância da oferta de salvação através de Jesus Cristo. Esta salvação está disponível para todos os que creem, oferecendo libertação das consequências eternas do pecado e da separação de Deus. É uma mensagem de esperança e redenção diante da realidade do inferno. Embora a localização exata do inferno permaneça um mistério, seu significado na teoria cristã é profundo. Serve como um lembrete claro das consequências de rejeitar a oferta de salvação de Deus e sublinha a urgência de partilhar a mensagem de redenção com os outros. O inferno é real? A Bíblia afirma a realidade do inferno, usando a mesma linguagem para descrevê-lo como faz com o céu. Curiosamente, Jesus passou mais tempo alertando sobre os perigos do inferno do que discutindo a possibilidade do céu. Algumas pessoas acreditam no céu, mas rejeitam o inferno,
talvez devido a uma ilusão. É mais fácil aceitar uma vida após a morte agradável do que considerar a condenação. Isto é o mesmo que assumir que comportamentos de risco levarão aos resultados desejados, ignorando a possibilidade racional de consequências negativas. Equívocos sobre o inferno também contribuem para a sua negação. O inferno é frequentemente retratado como um submundo demoníaco e ardente, mas a Bíblia fornece descrições limitadas. Compara o inferno ao fogo, à escuridão e à dor profunda. A Bíblia enfatiza que o inferno é real, eterno, e um lugar que deve ser evitado a todo custo. A frase portas do inferno, encontrada em Mateus capítulo 16, versículo 18, refere-se à força do Hades, não às portas literais. Nos tempos antigos, os portões da cidade simbolizavam a proteção de uma cidade, e atacá-los era um movimento estratégico. Da mesma forma, a frase simboliza o poder do Hades, implicando que nem mesmo as forças da morte podem vencer a Igreja de Cristo. Resumindo, o inferno é uma realidade que não pode ser ignorada. Sua existência é tão certa quanto a do céu. Embora a natureza e a experiência do inferno não sejam amplamente detalhadas na Bíblia, sua existência é repetidamente afirmada. É um lugar de separação eterna de Deus, um destino a ser evitado a todo custo. Nos tempos antigos, o termo Hades representava o governante do submundo, um reino conhecido como a Casa de Hades. Acreditava-se que esse era o destino de todas as almas após a morte, independentemente dos seus feitos terrenos. No Novo Testamento, Hades é descrito como o reino dos mortos, muitas vezes simbolizado como uma cidade poderosa com portões formidáveis. Jesus, neste contexto, está prevendo sua morte e ressurreição iminentes. Apesar de crucificado e sepultado, ele declara que ressuscitará, estabelecendo sua igreja. Sua mensagem enfatiza que a morte não tem poder sobre ele. Ele garante que a igreja não apenas será fundada apesar das forças de Hades ou do inferno, mas também prosperará. Gerações passarão, sucumbindo à morte física, mas outras surgirão para continuar a missão da igreja ordenada por Jesus, garantindo seu cumprimento. Satanás, o detentor do poder da morte, procurará continuamente destruir a igreja de Cristo. No entanto, Jesus promete que a sua igreja, os escolhidos, acabará por prevalecer. Como diz em João capítulo 14, versículo 19: Ainda por um pouco e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Passando ao tópico dos alienígenas, é intrigante considerar a sua existência. Como cristãos, reconhecemos a existência de seres de outras dimensões. Os anjos, por exemplo, são seres de outro reino. Mas quem são os anjos realmente? Para responder a isso, recorremos às Escrituras. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. Eles desempenharam papéis fundamentais na vida de Abraão e Jacó, conforme narrado no livro do Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante a jornada dos israelitas no deserto, conforme detalhado no livro do Êxodo. Por exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 19 fala que o anjo de Deus que viajava na frente do exército de Israel retirou-se e foi atrás deles. A coluna de fogo também saiu da frente e ficou atrás deles. Ao longo da lei e dos escritos de Moisés, o termo anjo ou anjos aparece 32 vezes, nos apresentando as hostes do céu como os anjos de Deus. Os anjos, ao contrário das entidades míticas, são seres reais com personalidades espirituais que podem impactar o mundo físico. Assim como o reino demoníaco existe, o reino angelical também existe, embora permaneça oculto à nossa vida. Os seres angelicais, embora invisíveis, exercem uma influência profunda em nossas vidas. Eles observam tudo, mas permanecem intocados pelo nosso mundo físico. Os anjos, com força divina, cumprem os mandamentos de Deus. No Salmo 103, versículo 20, está escrito: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra.
Estes seres celestiais não são meros observadores. Eles intervêm ativamente nos assuntos humanos. Em um confronto monumental, o arcanjo Miguel liderou as hostes celestiais contra Satanás e seus seguidores rebeldes. Este confronto culminou na derrota de Satanás, que foi expulso do céu. Os anjos, ao longo da história, saíram vitoriosos em todas as batalhas espirituais que enfrentaram, servindo como leais protetores dos fiéis. A história bíblica narra um momento em que Deus enviou um anjo ao Egito antes de Moisés, provocando a queda da nação. Isto demonstra a lealdade inabalável dos anjos à vontade de Deus e a sua força incomparável. Os anjos não são apenas seres passivos, eles se envolvem ativamente com o mundo. Eles possuem o poder de tocar a vida das pessoas, influenciar eventos e até provocar a queda de nações. Os anjos não são uma ocorrência rara, eles são abundantes e poderosos. O próprio Jesus referiu-se à vastidão das hostes angelicais, afirmando em Mateus, capítulo 26, versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? O termo legião denota uma unidade militar romana, aproximadamente equivalente a 6.000 soldados. Esta referência destaca o imenso número de anjos à disposição de Deus. Apesar da sua importância, os anjos são frequentemente ignorados nas discussões teológicas. Às vezes são vistos como meros mensageiros ou guardiões, mas o seu papel vai muito além disso. Os anjos são participantes essenciais no reino espiritual, engajando-se em batalha e cumprindo a vontade de Deus na terra. A sua existência lembra-nos as forças invisíveis que atuam no mundo, moldando os conhecimentos e orientando a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, os anjos são retratados como guardiões da árvore da vida, impedindo a humanidade de acessá-la após a queda. Isto sublinha o seu papel aplicando decretos divinos e protegendo espaços sagrados. Mas lembre-se, os anjos não devem ser adorados e nenhuma oração deve ser feita a eles. Os anjos são nossos co-servos e são comandados por Deus. Portanto, jamais ore para os anjos, ore sempre a Deus em nome de Jesus. Tendo dito isto, os anjos não são seres distantes ou passivos. Eles são participantes ativos do plano divino. Eles exercem um poder imenso, cumprem os mandamentos de Deus e protegem os fiéis. A sua existência nos lembra das realidades espirituais que transcendem o nosso mundo físico, nos guiando e nos protegendo de formas que talvez nunca compreendamos totalmente. Para mais mensagens de fé como essa que você acabou de ouvir, se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Uma jovem vibrante e cheia de vida navega pelas movimentadas ruas de sua cidade. Todos os dias ela se veste com cuidado, refletindo as muitas facetas de sua personalidade. Em seu mundo, os relacionamentos são tão fluidos quanto a mudança de estilo em uma boutique de moda. Hoje ela está com Tom, amanhã com Harry. A sociedade fala em seu ouvido. Tudo bem, isso é liberdade. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. Será que é realmente? Você já refletiu sobre a verdadeira profundidade de uma conexão formada por meio da intimidade? Pense nisso. Você conhece alguém, passa algumas horas, dias ou meses juntos e no calor do momento pensa que é apenas físico. Mas será que é só isso? Não. A Bíblia, em sua profunda sabedoria, esclarece isso. Não é apenas uma união física. É uma fusão de espíritos, uma ligação de almas que ecoa além do momento, reverberando pelos corredores da eternidade. Considere este cenário cotidiano. Imagine uma jovem, vamos chamá-la de Sarah, trabalhando diligentemente em seu escritório, dia após dia. Ela faz amizade com um colega, John. Ao longo dos anos, eles compartilham almoços, risadas e histórias de vida. Eles se tornam pilares na vida diária um do outro. Então, um dia, John muda para outro emprego. Sarah sente uma perda
um vazio onde um amigo costumava estar. No entanto, com o tempo, ela se ajusta e a lembrança da amizade deles é um eco agradável em sua mente. Agora compare isso com a experiência de Sarah com um ex-parceiro romântico, David. Eles ficaram juntos por menos tempo, mas anos após o rompimento, Sarah ainda se vê lutando com as consequências. Por quê? Porque o relacionamento deles não era apenas um encontro de mentes, mas uma mistura de almas. Nessa conexão íntima ocorreu algo muito mais significativo do que o prazer físico. Formou-se ali um vínculo espiritual que não se rompe facilmente. A Bíblia explica sobre isso. Nas suas páginas, o termo fornicação, derivado da palavra grega porneia, cobre um amplo espectro de imoralidade sexual. Não se trata apenas do ato, mas das implicações espirituais que vêm com isso. Este conceito é ecoado em todas as Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a igreja é admoestada por tolerar um homem vivendo em pecado com sua madrasta. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 29, inclui a fornicação numa lista de pecados graves que mancham a alma. O que é verdadeiramente alarmante é como o próprio Jesus aborda esta questão. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele fala da fornicação como um dos males que contamina uma pessoa. Este não é apenas um ato físico, é uma crise espiritual. Cada ato de fornicação, cada momento de cedência à tentação, não é apenas um prazer passageiro. É um vínculo espiritual sendo formado, um vínculo que pode ter efeitos duradouros em sua alma. Cada decisão que tomamos, especialmente aquelas nos nossos momentos mais privados, ressoa no reino espiritual. O inimigo quer que você acredite que isso é apenas uma diversão, uma escapada inofensiva. Mas a verdade é que isso é um campo de batalha para sua alma, uma luta entre o prazer passageiro e as consequências eternas. Então, querido ouvinte, enquanto navegamos nesta jornada da vida, estejamos atentos às escolhas que fazemos. Vamos entender o peso das nossas decisões não apenas no âmbito físico, mas no espiritual. Os demônios tremem ao pensar que você descobrirá esta verdade, pois é uma arma poderosa para proteger sua alma contra seus esquemas. Veja, quando duas pessoas se unem em um relacionamento íntimo, isso não é apenas uma união física, é uma fusão de espíritos, emoções e vidas. Esta união cria um vínculo poderoso e, às vezes, extremamente intenso. A dor de romper este vínculo não é apenas emocional, é uma dor profunda que perdura e assombra. Em meio a tudo isso, há uma verdade profunda que muitas vezes passa despercebida, escondida à vista de todos nas páginas da Bíblia. Na agitação da vida, em meio ao barulho e às distrações, existe um versículo que os demônios estremecem ao pensar que você descobrirá. E é um versículo que abre a cortina do campo de batalha espiritual do qual todos fazemos parte. Vamos parar um momento para refletir sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que diz: Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Esta não é apenas uma expressão poética, é uma declaração do seu valor e do seu propósito. Você não é uma mercadoria a ser negociada no mercado de desejos passageiros. Seu valor é imensurável, pois você foi comprado por um preço pago por ninguém menos que o próprio Jesus. E então há 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. O alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Esta não é apenas uma orientação dietética, é uma declaração profunda sobre a santidade de nossos corpos. Veja, em Corinto as pessoas justificavam as suas ações reduzindo a importância dos seus corpos, comparando os desejos físicos à mera fome. Mas o apóstolo Paulo, com um sentido de urgência e um fervor que ressoa através dos tempos, refuta esta noção. Ele enfatiza que nossos corpos não são apenas carne e ossos, mas templos que abrigam o Espírito Santo.
Agora, por que este versículo é tão importante e por que os demônios o temem? Porque é um lembrete de sua verdadeira identidade e propósito. É um chamado para se libertar das correntes dos desejos físicos e dos prazeres passageiros. Quando usamos mal o nosso corpo, envolvendo-nos em relacionamentos sem compreender a sua sacralidade, não só nós nos prejudicamos, mas também diminuímos a nossa ligação com o divino. Este versículo é um farol de esperança, um lembrete de que nossos corpos e nossas vidas foram feitos para algo muito maior. É um convite para viver de uma forma que honre o Espírito Divino dentro de nós. É um chamado para nos elevarmos acima das tentações e enganos que procuram nos enredar. Um mundo onde as promessas são cumpridas, onde os corações são inquebráveis e a confiança é sólida como a rocha. Isso não é apenas uma fantasia, é o modelo que Deus traçou para nós, especialmente em questões de amor e compromisso. Vamos falar sobre um versículo, não qualquer versículo, mas um que provoca arrepios na espinha de todo demônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que este versículo, você pergunta? Porque é uma ordem direta de Deus, um chamado para honrar a santidade do casamento. Num mundo em que muitas vezes banaliza os relacionamentos, este versículo é um farol de sabedoria divina. É a maneira de Deus dizer: eu projetei o amor, sei como ele funciona. É como ter um manual de amor definitivo escrito pelo próprio Criador do amor. Mas há mais. A Bíblia não abandona esse comando como uma batata quente. Ela tece na própria estrutura da nossa identidade como crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 18 a 19, Paulo nos lembra: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando nos envolvemos em imoralidade sexual, não estamos apenas quebrando uma regra, estamos profanando um templo. Imagine isso: seu corpo, um santuário sagrado, destinado a ser uma residência de pureza e luz. Agora pense sobre isso por um momento. Por que as forças do mal odeiam tanto este versículo? Porque é uma declaração de guerra contra o caos que eles adoram espalhar. É um lembrete de que, num mundo de prazeres passageiros e promessas quebradas, existe um padrão que permanece inabalável. Este versículo não trata apenas de evitar algo ruim, trata-se de abraçar algo incrível, uma vida de integridade, honra e amor profundo e significativo. Mas é daqui que tudo fica realmente interessante. A Bíblia não se limita apenas à pureza individual, ela pega esse conceito e pinta um grande quadro do amor divino. Ao longo das Escrituras, o relacionamento de Deus com seu povo é frequentemente descrito como um casamento. Quando permanecemos fiéis a Ele, é como se estivéssemos honrando essa união sagrada. E quando nos desviamos, não é apenas um deslize, é adultério espiritual. Então, qual é a nossa conclusão de tudo isso? Primeiro, que a pureza é importante não apenas para nosso bem, mas como um testemunho do nosso relacionamento com Deus. Segundo, que este apelo à pureza não é apenas uma regra, é um caminho para uma vida mais rica e gratificante. E, finalmente, ao defendermos a pureza, estamos nos posicionando contra as próprias forças das trevas. Então, não vamos apenas ler este versículo, vamos viver isso. Sejamos a luz na escuridão, a esperança no desespero. Vamos mostrar ao mundo, e sim, até aos demônios, que existe um caminho melhor, um caminho santo, o caminho de Deus. E ao fazer isso, vamos recuperar a sacralidade do amor, do compromisso e da pureza. Pois nisto encontramos não apenas um caminho para a justiça, mas o caminho para a verdadeira liberdade e alegria. Lembre-se da pergunta de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Isto é um apelo à ação, um lembrete de que a verdadeira fé é comprovada pelos nossos atos, não apenas pelas nossas palavras. Agora vamos navegar por um mar tempestuoso, o tema da fornicação. É uma palavra que se tornou quase estranha nas conversas de hoje, mas é um conceito profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo, em sua profunda sabedoria, nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16: Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui Paulo não está falando apenas de ações físicas, ele está revelando uma verdade espiritual sobre a pureza e a santidade de nossos corpos. A gravidade desta questão é ainda mais destacada quando as Escrituras advertem que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Não é uma questão de tempo ou de normas sociais, é sobre o estado da nossa alma, as escolhas que fazemos e o caminho que escolhemos trilhar. Por que isso é tão crucial? Porque a fornicação é mais do que apenas um ato físico, é uma rebelião espiritual, uma distorção da bela união que Deus pretendia no casamento. É como pregar um falso evangelho, não com palavras, mas com ações. O homem que conduz uma mulher a tal união sem a aliança do casamento espelha um Cristo que usa a sua igreja sem verdadeiramente se unir a ela. É um pensamento preocupante, não é? Isso nos leva à surpreendente constatação. O pecado da fornicação não desaparece simplesmente ao dizer sim. Persiste, lançando sombras de desconfiança e desunião espiritual nos casamentos. Não é apenas um evento passado, é uma luta atual, um obstáculo espiritual que pode prejudicar até mesmo a união mais amorosa. Mas é aqui que a nossa esperança brilha mais. A cruz de Cristo, onde todo pecado, incluindo a fornicação, pode ser purificado. Não se trata de reformular o nosso passado, mas de arrepender-nos e voltarmos para a cruz. A mensagem de Cristo é de redenção, de afastar-se do pecado e abraçar o amor e a pureza que Ele oferece. Então, ao navegarmos por essas verdades, vamos nos apegar à promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque o Deus julgará os impuros e adúlteros. Não vamos fugir dessas conversas difíceis. Em vez disso, abracemos o poder libertador de falar a verdade em amor, conduzindo os outros e a nós mesmos a uma vida de pureza e devoção a Cristo. Este, meu amigo e minha amiga, é o versículo. A verdade, que abala os próprios alicerces do inferno. O chamado à pureza, a uma vida que honre a Deus não apenas em palavras, mas na própria essência do nosso ser. Vamos trilhar esse caminho juntos, de mãos dadas, tendo Cristo como nosso guia e redentor. Sejamos a luz nas trevas, a voz da verdade no mundo de confusão, pois ao fazê-lo não apenas desafiamos os esquemas do inimigo, triunfamos sobre eles através do poder e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo.